Bom dia com Jesus. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo e contemplar a formosura do Senhor. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão e sobre o seu tabernáculo, no cenáculo, por-me-á sobre uma rocha. Esqueci o último versículo. Salmo 27. Nós vamos ler 1 aos Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 6. Porém, antes de nós lermos, nós vamos orar. Creio que já estamos na presença de Deus, já estamos no espírito do culto, e Deus hoje vai falar algo para nós, para ajudar a nossa fé, como Ele sempre tem feito, e hoje de uma maneira toda especial. Com nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, nossos corações abertos. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, cremos que estamos diante de uma rica oportunidade. O Senhor, por sua bondade e misericórdia, está nos concedendo em poder virmos à tua casa para termos mais um culto, mais uma reunião na presença do Senhor, através de sua palavra. E isso vai edificar a nossa fé, porque não sabemos, ó Pai, se o amanhã nos pertence. Quem sabe esta será a última oportunidade. Então, aceita a nossa gratidão, perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa nossas fraquezas e venha nos ajudar em nossas necessidades. Cremos que a maior necessidade que temos, ó Deus, é de um levantamento de fé. Aquela fé suprema para esta hora suprema. Aquela fé, ó Deus, que fará a glória do mundo ser paralisada para cada um de nós. Nós oramos e entregamos este culto em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler 2 Coríntios 6, a partir do versículo 11. O texto áureo da leitura é instante exortação à santidade. Instante exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Creio que, segundo o ditado antigo, essa carapuça serve em cada um de nós. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desiguais, ou desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? É interrogação, né? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Assentai-vos, que o Espírito Santo vivifique esta palavra em nosso coração e que ela possa nos acompanhar, não somente nesse dia, mas todos os dias da nossa vida. Lembrando, da exortação que o apóstolo está fazendo conosco. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Amém. Nós cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco, aqueles que ainda ouvirão, quem sabe, esta mensagem que vai ficar gravada. Desejamos que Deus una o nosso coração no temor do seu nome e nos prepare para o nosso encontro com Ele. Na mensagem Abandonando Tudo, nós paramos aqui no parágrafo 177. Isso mesmo. Nós vamos continuar meditando um pouquinho mais nela e os ensinamentos que está em pauta é uma preciosa escola dominical para nós. Vocês devem se recordar do irmão Brana citando que no tempo da tarde haverá luz. Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7. Está escrito: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Veja, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia bem conhecido do Senhor. E no tempo da tarde haverá luz. E nós estamos no entardecer das eras, no finalzinho da última era. E Deus prometeu que haveria luz. E essa luz é a mensagem do profeta que Deus tem trazido para nós. Porque, na verdade, aquela mesma luz que clareava para Israel quando estava saindo do Egito, escurecia para os egípcios. Então, esta mensagem que escurece para o mundo
tem clareado para nós. Amém. Então, amados, o profeta, ele fala de Abraão. Ele diz assim: qual foi o último sinal que Abraão teve antes do fim da jornada? Qual foi o último sinal? Então Deus apareceu para Abraão, aqueles 3 personagens, né? Elohim ficou com Abraão e os outros 2 anjos desceram para Sodoma. Então, o irmão Branham tem enfatizado para nós que 3 é o número perfeito de Deus. Porque Deus é perfeito em 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não quer dizer 3 pessoas distintas, mas o mesmo Deus, não é? Com 3 manifestações. Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, voltando aqui no parágrafo 171, o profeta disse: enquanto estamos encerrando, podemos dizer isto: não é o 171, 179. Deixa eu conferir para ver. É sim, 179. Ele diz assim: como eu disse muitas vezes, disse ontem à noite e quero citá-lo novamente. Há sempre 3 classes de pessoas, o tempo todo, como o povo de Cã, Sem e Jafé. Esses são os 3 filhos de Noé, que passaram pelo dilúvio, não é? Cã, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé. E em todo o caminho há 3 classes de pessoas. Então ele mostra para nós que havia 3 classes de pessoas, até mesmo no grupo de Jesus. Ali havia o crente genuíno, o crente incrédulo e o crente fabricado. O crente fabricado estava tipificado em Judas, que quase que chegou ao Pentecostes, né? O crente incrédulo, a classe de crentes incrédulos, aqueles 70 que foram enviados de 2 em 2, realizaram a obra, voltaram regozijando e disseram para Jesus: Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. E quando Jesus pregou o sermão de São João 6, dizendo: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí eu posso ver a cena, um olhando para o outro assim. Você ouviu o que ele falou? Você entendeu? Viu? Amém. Onde está? Amém. Graças a Deus. Então, eles murmuraram, dizendo: nós não somos vampiros, como é que vamos beber o sangue desse homem? Como é que vamos comer a carne desse homem? Irmão Branham disse assim, que você não precisa falar em palavras, expressar em palavras para Deus. Vamos aprender isso, irmãos. Porque o nosso coração é de onde sai a vida. Então, o irmão Branham disse assim, que Deus é onisciente. Então, eu imagino que eles não falaram para Jesus escutar, né? Mas Jesus, sendo onisciente, ele era Deus encarnado,
sabia o que eles estavam dizendo. Quem vai comer a carne deste homem, beber o sangue deste homem? Nós não somos vampiros. Aí Jesus afirmou, dizendo, verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Agora ele falou bem claro mesmo, hein? Não vou ficar mais aqui não, hein? Vou dar no pé. E foram saindo um após o outro. Foram embora todos os 70. O profeta disse, aquela era a classe de crente incrédulo, que na primeira coisa que viram, que parecia que estava errada, foram embora. Mas aí quando Jesus viu que foi todos embora, ficaram somente os 12. Aí Jesus perguntou para eles, escuta, vocês também não querem ir? Vocês não querem ir com eles? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Duro esse discurso, quem o pode ouvir? Mas para quem iremos nós? Somente o Senhor tem palavras de vida. Amém. Entendendo ou não entendendo, porém nós vamos ficar com o Senhor. Amém. Tem que ser assim, irmãos, porque é pela fé. Não é por vista, é pela fé. A fé é ver o invisível. Não é as coisas que os olhos naturais estão vendo. Muito bem. Então, o irmão Branham está mostrando para nós que todo o tempo tem ouvido, né? Tem havido essas 3 classes de pessoas. Agora, nós as classificamos como incrédulo, crente manufaturado e crente. Agora, é assim que se encaixa. Faz a mesma coisa, ou melhor, fez a mesma coisa no passado. Jesus diz, como foi nos dias de Sodoma, assim será a este. Quer dizer, neste dia, como foi nos dias de Sodoma, será neste dia. Então, a gente paramos para pensar um pouquinho. Irmão Branham diz assim, como Deus se manifestou em um corpo, esse é o 177. Como Deus se manifestou em um corpo, sentou-se ali e comeu com Abraão de costas para a tenda. Nós diríamos assim, de costas virada para a tenda. Deus comendo com Abraão. Deus tomou um corpo, ele fez um corpo, entrou naquele corpo e foi ter com Abraão. E ali comeu com Abraão de costas para a tenda. E disse a Sara o que ela estava pensando na tenda. Disse a Abraão qual era seu nome e qual era o nome de Sara e como ele iria visitá-los. E Sara não acreditou e riu na tenda. Ela estava do lado de dentro, né? E quando ouviu Elohim fazendo aquela promessa para Abraão, que ia visitar Abraão por aquele tempo de vida, e Sara ia conceber, ela com 90 anos de idade, coitadinha, né? Ficou pensando. Depois você lê isso na Bíblia, você vai ver como que isso aí, como que foi. Parece que ela tinha muita razão, né? Então, quando Elohim falou, Sara não acreditou e riu na tenda. E o anjo disse, por que Sara riu na tenda, atrás do homem? Jesus diz que como foi naquele dia, assim será na vinda do Filho do Homem. Amém. Então, amados, nesse dia que está se cumprindo, como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé, Deus fez o mesmo sinal. Deus fez a mesma coisa, porque discerniu os pensamentos, discerniu os corações das pessoas através de seu profeta, vindicado
com sinais, por obras e tantas coisas mais que podemos dizer assim, eu falo sem medo de errar. Aquela promessa que Jesus fez dizendo, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as farás maiores que esta, porque vou para o Pai. Não foi isso que ele disse? E as farás maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Olha, Jesus não estava brincando com palavra, não. Quem poderia fazer obras maiores que as que Jesus fez? Então nós vemos Deus cumprindo isso no ministério de William Marion Branham, criando esquilos através da palavra. Amém. Paremos e pensemos um pouquinho. Pedimos a Deus que isso ajude a nossa fé. O mesmo Deus que visitou Abraão lá no passado, nos visitou nessa última era, através de um homem chamado William Marion Branham. Amém? Cumprindo o que ele prometeu. Então você vai na Bíblia, você vai ver Jesus tomando pães, tomou 5 pães e multiplicou. Tomou água e a transformou em vinho. Não foi assim? Porém, William Branham falou a palavra. Isso não foi porque ele queria se apresentar, mas porque Deus falou para ele, fale a palavra. De onde você quer que venha o esquilo? E ele pediu para o esquilo aparecer em um lugar, em uma árvore, onde não deveria ter esquilo. Porque o esquilo vive no oco da madeira, né? E apareceu no galho, eu imagino assim, apareceu no galho da árvore verde, lá naquela forquilha. O profeta pensou assim, estou vendo uma visão. Mas ele pegou o rifle e atirou no esquilo, o esquilo caiu, ele foi lá e pegou o esquilo estava sangrando. Aí ele disse, e visão não sangra. Verdadeiramente Deus está presente. Meu Deus. Então, amados, além da palavra, da mensagem, porque, olha, o que está cego mesmo, não vê, né? Mas as pessoas ficam presas ali, dizendo, não, Jesus é o Filho de Deus. Ele não é Deus, ele é Filho de Deus. Eles não podem ver, né? Mas está escrito que ele é Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Está escrito que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Onde que o Pai estava ali? Uma pessoa dentro da outra? Falei sobre isso para os meus irmãos assembleanos, os quais nós visitamos na quinta-feira, né? E eles se conheceram assim, escutando, né? Um debate, não. Então, amados irmãos, que hora nós estamos vivendo? Paulo tinha razão de escrever isso para os coríntios, que apesar de ser um povo dotado dos dons espirituais, tinha profecia, tinha línguas interpretadas, tinha tanta coisa mais, mas o profeta diz assim que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para ele. Então ele escreveu isso, Coríntios, não é? Nosso coração está dilatado. Dilatai vós também. Não está estreitados em nós, mas está estreitados nos seus próprios afetos. E aí ele dá aquela lição, aquela recomendação de santidade para separarmos do mundo. Quer dizer, isso não quer dizer que você tem que ficar de mal com todo mundo, não conversar com ninguém, não é isso não. Isso aí quer dizer que você tem que viver a palavra, ser separado pela palavra. Amém. Então, ele continuou dizendo, Abraão, que havia abandonado tudo para segui-lo,
para seguir a Jesus, para seguir a Deus, agora está bem aqui. Ele manteve essa promessa por anos e anos, 25 anos. E aqui está ele, com 100 anos agora. E ele está aqui em cima nos campos. Seu rebanho está ficando magro, sem água, e Ló vivendo luxuosamente lá embaixo, com todas as coisas que ele queria. Quando houve aquela pequena desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, então Abraão disse: olha, não haja intriga entre nós, vamos nos separar. Você pode escolher o lado que você quer. Se você quiser ir à direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló escolheu o melhor, né? Claro. Onde havia muita pastagem, havia muita água, né? Então Ló escolheu ir para Sodoma. Então Abraão ficou lá no campo, no deserto. Então o irmão Bruno está descrevendo aqui que às vezes o gado de Abraão estava magro, a pastagem escassa, pouca água, né? Enquanto Ló lá em Sodoma vivendo luxuosamente. Tinha tudo o que queria. Meu Deus. Mas o profeta disse assim, que Ló chegou a ser o prefeito da cidade, o juiz da cidade e tudo mais. E a esposa de Ló estava vivendo uma vida luxuosa, ele vai falar alguma coisinha dela aqui. Porém, estavam fora da vontade perfeita de Deus. Embora Abraão lá no deserto, lá no campo, vivendo uma vida de escassez, mas ele estava na vontade perfeita de Deus. É o que importa, porque essa vida é passageira. Não estamos aqui não é o nosso lugar. Não estamos aqui para viver eternamente. De fato, Deus criou o homem para viver eternamente, mas por causa do pecado, a morte reinou. Mas, por causa do pecado, por causa da morte, Deus veio, se fez carne e habitou entre nós para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar o direito de vida eterna. Amém. Deus não perde nada para o inimigo. O inimigo é que fica perdido. Então, olha, irmãos, eu vou repetir aqui para vocês verem. Abraão, que havia abandonado tudo para segui-lo, agora está bem aqui. E ele manteve, quer dizer, ele ficou firme na promessa por anos e anos, 25 anos. E aqui está ele com 100 anos agora. Foi quando Elohim apareceu e fez a promessa: por esse tempo de vida virei a ti. E ele está aqui em cima, nos campos, seu rebanho está ficando magro, sem água, e Ló vivendo luxuosamente lá embaixo, com todas as coisas que ele queria. E aqui estava Sara, outrora a mulher mais bonita da terra. E aqui está ela agora, meio debilitada. O que você pensa nisso? Seu corpo físico abatido, queimada do sol, com vestimenta simples, humilde. Quem sabe estava usando vestido de chita, se não fosse feito de pano de saco de açúcar. Meu Deus. Ela que outrora era a mulher mais bonita da terra, e aqui está agora, meio debilitada. E talvez a senhora Ló tivesse esses novos estilos de penteados naquela época, vocês entendem. E todas essas coisas. E ela estava vivendo luxuosamente lá. Ela era a esposa do prefeito e pertencia
a uma igreja que era uma grande igreja. Sim, Senhor. E sem dúvida, ela tinha todas as suas sociedades e ela nunca quis deixar isso. Nunca quis deixar isso. Até o ponto em que ela se virou e foi transformada numa estátua de sal, não é? E se transformou em uma estátua de sal porque ela amou o mundo, amou a Sodoma, mais do que amou obedecer à voz daquele anjo. Deus tem nos visitado através de um anjo nessa última era. Um anjo é um mensageiro e disse para eles: vamos sair de Sodoma. Deus vai queimar Sodoma, o fogo vai descer. Não olhem para trás. Mas ela não deu conta. Dá uma olhadinha para trás, só uma olhadinha, o que tem? Virou uma estátua de sal e ficou lá, e Ló teve que sair somente ele com suas 2 filhas. Irmãos, isso não é história que alguém escreveu num livro para vender livro, não. Isso é assim diz o Senhor. Experiências para nós, como foi lá, é também agora. Jesus deixou essas dicas para nós. Conhecemos quando o tempo do fim estivesse se aproximando, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. E você tem sido convidado, convidada para ser arrebatados daqui antes da grande tribulação. Amém. Agora, obteve 3 classes. Os incrédulos, que eram os sodomitas. Os membros de igreja meio morno, que era Ló. Mas a igreja eleita, representada em Abraão, a igreja eleita chamada para fora, era Abraão e o seu grupo. E quando aqueles anjos, para onde eles foram? Para Abraão e seu grupo, correto? E eles desceram, 2 deles desceram lá, para Sodoma, como evangelistas modernos. Meu Deus! Agora, o que ficou lá com Abraão mostrou um sinal para Abraão, não é? E aqueles que desceram para Sodoma. Então o profeta continua dizendo: temos grandes evangelistas que estão indo para a igreja denominacional hoje. Temos grandes evangelistas que estão indo para a igreja denominacional hoje. Um dos maiores homens na terra que conhecemos é Billy Graham. E ele certamente está espalhando o evangelho para aquelas pessoas lá fora, chamando-as para fora. Saiam de Sodoma. Não precisamos gritar, saiam de Sodoma, para esta igreja. Ela já deveria estar fora. Se for chamada pelo Espírito Santo, ela deixou Sodoma há muito tempo. Isso mesmo. Ela abandonou Sodoma, ela está vivendo aqui fora, sozinha, exatamente separada. A própria igreja, a própria palavra igreja significa chamada para fora, separada. E se você se separou, que coisa, né? Saia do meio deles, não toquem suas coisas impuras. Se você não fez isso, você está em Sodoma. Em outras palavras, se você não fez isso ainda,
você está em Sodoma, você é um membro da igreja morno. Então você deve se separar e se afastar das coisas do mundo e sair e viver limpo e santo, andar nos mandamentos de Deus. Amém. Aí está o conselho do nosso profeta, né? Por isso que eu tomei essa escritura de 2 Coríntios 6. Saia do meio deles, não toquem suas coisas impuras. Se você não fez isso, você está em Sodoma, você é um membro da igreja morno. Então você deve se separar, se afastar das coisas do mundo e sair e viver limpo e santo, andar nos mandamentos de Deus. Lembre-se, 2 daqueles anjos desceram lá e eles não fizeram muitos milagres. Eles fizeram apenas um milagre. Feriram as pessoas de cegueira quando vieram a eles, ou quando vieram até eles. Bom, conhecemos a história, né? Aqueles 2 anjos chegou na casa de Ló e os homens de Sodoma correram para lá, um grupo de homens, e queria que Ló colocasse aqueles 2 varões que haviam chegado na sua casa, que eram 2 anjos, que foram lá para tirar Ló e sua família de lá. Queria que Ló colocasse aqueles 2 homens para fora. E a Bíblia diz assim que Ló disse, não façam nada com esses varões. Eu tenho 2 filhas donzela que não conhecem varões. Eu entrego para você as minhas 2 filhas, mas não faça nada com esses homens. Mas eles queriam aqueles homens que chegaram lá. Então aqueles anjos cegou o povo de cegueira. Eles ficaram cegos e os anjos pegou Ló e sua esposa, suas filhas, e tirou fora de Sodoma e disse para não olhar para trás. Mas a mulher de Ló olhou. Então Ló continuou simplesmente com suas 2 filhas, e nós sabemos o que foi que aconteceu, né? Mas então, aqui está a igreja espiritual. Amém. Não a igreja natural, nem a sodomita, mas a igreja espiritual que crê em Deus. Amém. Foi visitada por Deus como Abraão foi. Amém. Foi visitada por Deus como Abraão foi todo o caminho. Abraão é um tipo perfeito da semente depois dele na igreja. Um povo dentre os gentios por seu nome, a semente real, como eu preguei no domingo. Agora, esta igreja, ela é chamada para fora, separada, abandonou tudo do mundo e saiu para andar com o Espírito Santo, como Abraão fez. Amém. Oh Deus, ajude-nos. Tenha misericórdia, Senhor, do seu povo. O Senhor sabe o quanto necessitamos do Senhor. Então, o profeta continua dizendo, nós vimos todos os tipos de coisas acontecer como Abraão. Mas qual foi o último sinal que ele viu antes do fim da jornada? Qual foi o último sinal antes que o filho esperado entrasse em cena? Abraão estava esperando um filho. Isso está certo? A congregação diz amém. E somos a semente de Abraão? Ele pergunta. A congregação diz amém. Então estamos esperando um filho.
Amém. Estamos esperando um filho prometido, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Abraão estava esperando um filho, Isaque, através do qual, somos herdeiros. Muito bem, e nós estamos esperando a igreja do Novo Testamento, que somos nós, estamos esperando também um filho, e esse filho é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Agora, eu anotei aqui, no rodapé, o filho que Abraão estava esperando foi gerado através de Sara. E o filho que nós estamos esperando, Jesus Cristo, está sendo gerado em sua vida, na minha vida, está sendo gerado em nosso coração à medida que vamos crendo na palavra, vamos ouvindo a palavra, e crendo na palavra, nós vamos nos tornando um com a palavra. Amém? E daqui a pouco esse filho se manifestará. E Abraão viu as obras misteriosas de Deus quando ele o chamou naquela pequena, ou melhor, naquela pequena luz, naquele tempo. E o sacrifício, e confirmou a aliança com ele, e muitas vezes ele o encontrou de muitas maneiras diferentes. Mas o último sinal que ele mostrou a Abraão foi quando ele veio manifestado em carne, se assentou de costas para a tenda e contou a Sara o que ela estava pensando. E Abraão, sem dúvida, acreditava que aquilo era Deus. Algumas pessoas não acreditam que era, mas isso a Bíblia disse que era Deus. Abraão disse que ele era e o chamou de Elohim. Elohim é o grande Criador dos céus e da terra. Porém, agora se fez carne para dar um sinal verídico a Abraão. E agora, nessa última era, para nos dar um sinal, nesses últimos dias, os sodomitas, os incrédulos, vem o membro da igreja, e agora observem os eleitos sendo chamados para fora. E ele, neste eleito, ele está se manifestando no poder do Espírito Santo em carne humana. Amém. Agora, é claro, amados, que nem todos são profetas, nem todos têm o dom de profecia, nem todos têm o dom de língua estranha, de interpretar línguas e etc. Então, o profeta está dizendo que Deus, o Elohim, ele está se manifestando no poder do Espírito Santo em carne humana. Nos eleitos que são chamados para fora. Isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer o que Deus fez através de William Branham. Nós temos que crer e segui-lo com fé à medida em que os dias passam. Que a nossa fé seja aumentada, que o nosso amor seja acrescentado ou acrescido. Então ele está se manifestando no poder do Espírito Santo em carne humana. Vocês não conseguem ver que é o Messias? Deus, Cristo, representado em sua igreja? A igreja fazendo a mesma vida, vivendo a mesma vida, fazendo os mesmos sinais. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Amém. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Amém.
Todos nós queremos isso, não é? Queremos ser verdadeiros cristãos de coração. Nós vimos todos os tipos de coisas acontecer, como Abraão. Então o profeta pergunta para nós, mas qual foi o último sinal que ele viu no fim da jornada? Foi Deus apresentando-se a ele em carne humana, porque ele comeu a carne da vitela, ele bebeu o leite da vaca, conversou com Abraão, revelou o segredo do coração de Sara, entendeu? Deus se manifestou em carne humana, naquele último sinal que ele fez deu a Abraão. E agora, nessa última era, o mesmo Deus que se fez carne e foi lá e disse para Abraão, por esse tempo de vida, eu virei a ti, Sara, sua esposa, vai conceber. Aquele mesmo Deus, nessa última era, se manifestou também em carne humana. Amém. Nós não vimos William Marion Branham, não é? Não vimos com nossos olhos carnais. Por pouco, né? Foi por pouco. Mas ele esteve, né? Sem sombra de dúvida, Deus esteve naquele homem, cumprindo o que ele havia prometido. Deus não fica devendo coisa alguma a homem algum. O que Deus promete, ele cumpre. Amém. Agora, nós, como a igreja, como seguidores de Deus através desta mensagem, amados, temos que ter a mesma responsabilidade, porque nós queremos ser arrebatados. Só mais uma coisinha aqui. Irmão Branham diz assim, fazendo uma comparação. Se o espírito de um mafioso esteve em mim, eu teria armas comigo. Se o espírito de um mafioso estivesse em mim, melhor dizendo, estivesse em mim, eu teria armas comigo. Claro, o mafioso tem que andar armado, não é isso? O valentão, o malfeitor. Se o espírito de um pintor estivesse em mim, eu poderia pintar o quadro de um pintor e poderia fazer. E se o espírito de um mecânico estivesse em mim, eu poderia lhe dizer o que estava errado com o seu carro. Percebem? Quer dizer, entendem? É verdade? E se o Espírito de Jesus Cristo estiver em mim, eu farei as obras de Cristo. Porque é a vida de Cristo em mim e em você. Manifestado em quem? Manifestando quem? Ele abandonou sua filiação e se tornou pecado e levou os nossos pecados para que ele pudesse tomar pecadores e fazê-los filhos. Ele se tornou eu para que eu pudesse me tornar ele. Ele se tornou um pecador para que eu pudesse me tornar um filho de Deus. É impressionante o que ele fez. Ele tomou o seu lugar para que você pudesse tomar o lugar dele. Vocês são co-herdeiros com ele no reino. Ele se tornou um pecador, como você. Como você, seus pecados colocados sobre ele, para que ele pudesse tomá-lo
e torná-lo um concidadão do céu e colocá-lo com ele no reino de Deus. Aí está você. Coloque seu espírito em você. E se o espírito dele estiver em você, as obras que ele fez, você fará também. Amém. Vamos parar aqui. Meus amados, que o Senhor Deus, através de sua palavra, ajude a nossa fé ser emotivada. Nós não estamos simplesmente brincando de ir ao céu, brincando de ser arrebatado, mas nós cremos nisso de todo o nosso coração. Como disse o profeta, Deus não ficará devendo coisa a homem algum. Deus vai cumprir o que Ele tem nos prometido. Então, sabendo disto, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o melhor que nós pudermos fazer. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Não fique de braço cruzado. Faça alguma coisa, levante a cabeça e diga: eu sou um filho de Deus. Eu sou um eleito para o rapto da igreja. Eu serei arrebatado no dia da vinda do Senhor Jesus. E viva com esse pensamento, com essa fé, com essa esperança no seu coração. Se Jesus não vier enquanto nós estivermos vivos aqui nesse corpo, olha, se nós estivermos aí no cemitério, na sepultura, em algum lugar, olha, eu acho que para escolher entre uma coisa e outra, seria melhor ir esperar a vinda de Jesus lá na sepultura. Eu costumo dizer assim, lá na casinha. Não é verdade? Porque estaríamos livres do mundo, já vencemos aqui, não é? E guardamos a fé e estamos dormindo no Senhor. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar. Temos que lutar, é uma batalha. O profeta chega a dizer assim que um cristão luta uma batalha todo dia. É uma batalha contínua. Então ele diz, agora mesmo você está batalhando uma luta na sua mente. Senhor Deus, foi o Senhor que veio ao nosso encontro. Se nós tivéssemos feito algum investimento para alcançar o que nós temos alcançado, nós poderíamos reconhecer então que foi uma obra que nós temos parte, porque nós corremos atrás. Mas nós não buscamos nada. Como disse o teu servo profeta, a saber que eu não fiz nada, nem tive o pensamento de fazê-lo. Foi o Senhor que veio ao nosso encontro. Aleluia! Quantas pessoas, Pai, muito melhor que nós, o Senhor passou por alto e foi aonde estava a sua semente eleita. Pai bendito, ajuda a nossa fé, esforça a nossa coragem, Senhor. Não nos deixe a glória do mundo nos atingir, porque não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor. Então devemos estar preparados. Aleluia! Com nossas vasilhas cheias do azeite, os pavios aparados para que não haja nenhum borrão para impedir a claridade. E então estaremos certos de que, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Aleluia!
e juntamente com os ressurretos subiremos ao encontro do Senhor. Oh, que dia glorioso será! Vamos para a eternidade. Pai bendito, ajude a cada um dos teus filhos. Cure os doentes, Senhor, aqueles que estão oprimidos por algum espírito errado, Senhor, algo mal, porque essa é uma obra do inimigo. Dá-nos libertação e uma libertação total. Nós te pedimos que continue conosco no restante deste dia, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.